Então, pessoal, boa noite. Estamos em mais um Porto Alegre Precisa Saber. E hoje no Porto Alegre Precisa Saber, eu trouxe mais um ilustre convidado, que além de ser muito conhecido por vocês que estão aqui na nossa live, é o nosso vice-prefeito de Porto Alegre. Ele já trabalhou na Gomes e Takeda Advogados Associados desde 1999, tornando-se sócio em 2005. No biênio 2008-2009, trabalhou como advogado associado na Baker McKenzie, um escritório internacional de advocacia voltando ainda em 2009 para Gomes e Takeda. Entre 2016 e 2020, exerceu o cargo de vereador na cidade de Porto Alegre. Foi meu colega, está fazendo uma falta lá, mas Porto Alegre precisa de ti aqui, tá, amigo? Fica aí. Mas lá na Câmara tá difícil o negócio. Atuou desde o início do governo Melo e Ricardo Gomes como secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, até há pouco... isso aqui é outra coisa. Atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre entre janeiro e agosto de 2017, quando deixou o cargo por discordância com projetos que estavam sendo enviados à Câmara. Agora assumiu vice-prefeito e também Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre até abril de 2021, quando então passou o cargo ao nosso querido amigo Rodrigo Lorenzoni. E ele, formou-se em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2003. Em 2005, concluiu sua pós-graduação em Direito Trabalhista e é mestrando em História pela Universidade Francisco Marroquim, em Guatemala. Do movimento liberal, A gente sabe que nosso amigo vice-prefeito Ricardo Gomes é um liberal, atuou como diretor da Relial, Rede Liberal da América Latina, de 2021 a 2022. Aí aqui me botaram ao contrário, eu tinha começado de baixo para cima. Mas então, vamos lá, de baixo para cima. De 2003 a 2014, foi vice-presidente do Instituto Liberdade, um dos primeiros institutos liberais do Brasil. Em 2011 a 2012, foi presidente do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, organizando a 25ª edição do Fórum da Liberdade, o maior fórum liberal da América Latina. Também foi vice-presidente 2010-2011 e diretor de formação 2009-2010 na mesma instituição. Vice-presidente da Relial, então, meu Deus, olha só. Chega, vamos pensar que eu estou velho, Nádia. Deixa eu falar o mais importante. Casado com a minha amiga Paola. É isso. E pai emprestado, A gente sempre diz que pai, tá vivendo aí, tá cuidando do Valentim, queridão. E é meu amigo aí, Ricardo Gomes. Então, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Nádia, obrigado. Olha, um prazer falar contigo aqui, com todo mundo que te acompanha. Comecei a ouvir aí, tem coisa que eu nem lembrava que eu tinha feito já, parece que a gente tá velho, Mas é por, enfim, vida dedicada a uma causa, E agora conseguindo pôr em prática como vice-prefeito essas ideias que a gente aprendeu a defender e a se empenhar por elas. Eu acho que o Brasil viveu uma mudança de um fortalecimento de um campo de pessoas, do centro para a direita, liberais, conservadores, pessoas que não pensavam, não se organizavam para falar e para fazer política. E a gente, tu como eu, a gente está aqui como resultado desse processo, porque acredita nessas ideias, se empenhou para defender isso, está preparado para lutar por elas na luta democrática, Então, para mim é um prazer assim estar aqui conversando contigo, tu que é nossa vereadora, vice-líder do governo municipal na Câmara, que está conduzindo com a gente uma pauta de cidade, de uma cidade aberta, de uma cidade desenvolvida, de uma cidade livre, de uma cidade
enfim, o contrário do abismo em que Porto Alegre foi se metendo nos seus anos de vermelhidão na prefeitura, né? A gente está apontando a cidade para outro caminho com muito trabalho, com muita construção, com temperança, com equilíbrio, com construção, com diálogo, mas colocando a cidade em outro rumo, né? Então, estou feliz aqui. E hoje mesmo, falando a Paola, né? A Paola postou uma foto do dia da vitória, né? O dia da vitória na eleição, a gente com o Melo ali, estava com amigos, né, celebrando uma mudança de vida, né? Então, é isso, é uma mudança de vida, a gente sai da vida privada, passa a enfrentar uma vida pública, tu sabe o que é isso, né? A gente responde para a população, está sempre sendo questionado, tem a obrigação de ser transparente, coerente, tá falando com as pessoas. E para fechar essa abertura, assim, essa aqui para mim é uma oportunidade de ouro de fazer isso, conversar contigo, com as pessoas que te seguem, que acreditam no teu trabalho. Eu sou fã do teu trabalho na Câmara, acho que tu tem obrigação, né, de levar adiante cada vez mais as tuas bandeiras, as pessoas que te representam. Então já fica aqui uma provocação para 2022, que é um ano eleitoral importante. Tá? Mais para frente a gente fala disso. Olha só, já tem várias pessoas aqui e Ricardo, onde eu tenho passado, a gente anda bastante na cidade, né? Diferente de uns aí que são políticos da teoria, na prática não conhecem muito, né? Ar-condicionado. E eu tenho recebido muitos bons elogios dessa dupla, Melo e Ricardo Gomes, né? Que lá no início, a gente sabe que no início da campanha houveram algumas, né? E vai dar certo, né? E a gente quer ouvir de ti isso. Deu certo essa dupla que, apesar de serem diferentes em pautas, né? A gente sabe do olhar do Melo muito mais cuidadoso, assistencialista, e do Ricardo, né, mais liberal na economia, com um olhar do Estado limitado. Essa dupla deu certo, está dando certo. Eu já tenho minha resposta, óbvio, né? Mas eu quero saber de ti. Para falar, mas de ti, por que deu certo, então? Porque todo mundo dando parabéns aqui, óbvio que deu certo, né? Mas por que tu acha que deu certo? Olha, Nádia, eu acho que deu certo por vários motivos, né? Primeiro, lembrar, né? Eu sempre te devo esse reconhecimento e esse agradecimento. Eu não estaria aqui se não fosse a tua visão e a tua grandeza. Tu eras a nossa candidata do DEM à prefeitura, tinha tudo para fazer uma campanha bonita, forte, mas a gente entendeu e todo mundo entendeu naquele momento, e tu liderou isso, que era o momento da gente unir forças para evitar o mal maior, que seria a Manuela e a esquerda ganharem a eleição em Porto Alegre. E aí a gente construiu juntos essa coligação, que foi a maior coligação dessa eleição, que ganhou a eleição. E nós ganhamos a eleição justamente por ser uma composição capaz de somar, né? de pessoas que são complementares, diferentes, partidos que são complementares, diferentes, mas complementares, e que puderam somar. O Melo tem, eu não diria assistencialista, eu diria, o Melo tem uma visão social muito desenvolvida, ele tem um tato com as pessoas, ele tem uma capacidade de se comunicar com as pessoas na rua, tem uma experiência de cidade que obviamente, a minha é muito mais curta. Eu tive um mandato de vereador, ele teve 2 ou 3, foi deputado estadual, foi vice-prefeito. Então tem uma complemento assim de mais experiência com mais juventude, de uma visão mais social e de compreender melhor os serviços da cidade, com uma visão mais econômica, de abertura econômica. Eu acho que a gente foi misturando isso, né? E foi misturando assim, eu digo, não é que o Melo tem hoje uma visão mais liberal da economia porque eu sou o vice, né? É porque ele tem que eu sou o vice. A gente foi construindo isso ao longo da campanha, já desde antes. O Melo teve uma campanha um mandato de deputado estadual muito coerente com a nossa forma de ver o mundo.
E a gente foi construindo isso ao longo da campanha e agora no mandato. É uma relação boa, ele é um cara que me dá muito espaço, eu sou muito grato por isso. Aprendo muito, ele trabalha demais, me puxo para acompanhar o ritmo dele, ritmo meio parecido com o teu, assim. Isso é uma coisa que eu sempre admirei também, trabalha demais, não para, está sempre envolvida, sempre... Quando não tem agenda, está buscando, está criando oportunidade de trabalho, né? Então, para mim, está muito bom. O Mel tem um empenho muito forte de cumprir o que a gente falou na campanha, então a gente já teve na questão da lei da liberdade econômica, da reforma da Previdência, o enfrentamento da questão da Carrisa, a quebra de monopólio da Procempa, tem várias questões, o microcrédito para auxiliar as pessoas que precisam voltar a empreender, para achar caminhos para isso. Já foi projeto para a Câmara reduzindo imposto, reduzindo o IPI, o ISS para empresas de inovação. Então, assim, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, estou feliz de trabalhar junto com o Melo, com a equipe de governo, de a gente ter construído a base que construiu na Câmara, que tu e o Sequim lideram. Então, assim, é começo ainda, é claro, nós temos muito para mostrar e para entregar para o povo, mas eu estou feliz com essa largada aqui. Acho que as pessoas têm manifestado isso, assim, que estão vendo que deu liga. O desafio, já começaram as perguntas aqui, né? O desafio de mudar a cara do 4º distrito. Como Se eu falar demais, tu me corta. Não, vamos lá, e nós vamos perguntar bastante, que o pessoal aqui é participativo. Como mudar e recuperar essa região tão degradada? Também com parcimônia. A gente tem o Master Plan do 4º Distrito, que é um projeto que transforma toda a região, né? Eu tenho falado desde a campanha, eu e o Melo, que o 4º Distrito é um pedaço muito grande de cidade. Ele vai basicamente da rodoviária até a Arena do Grêmio, né? Então, para produzir uma transformação urbana ali, a gente tem que ter uma visão gradual, mas ao mesmo tempo tem que ter uma visão de ação. Não adianta continuar no terreno da proposta e da diagnóstico e da leitura do território. Então, mãos na massa. Nós vamos, no segundo semestre, anunciar o plano final e começar a colocar em prática o plano para o 4º Distrito. Obviamente que ele tem a ver com inovação, porque é uma vocação que já está se mostrando ali, tem a ver com potencializar o polo cervejeiro e gastronômico que está surgindo ali, tem a ver com iniciativas que já tem ali, da NAU, do Instituto Caldeira e outros, da Fábrica do Futuro e outros polos de inovação que estão surgindo ali, mas tem a ver também com o enfrentamento da questão da drenagem, que é um problema, tem a ver com a questão do enfrentamento da questão social dos moradores em situação de rua, das pessoas em situação de rua, e do baixo meretrício, do tráfico de drogas, de todo aquele problema social que tu conhece bem, tu foi secretário do Desenvolvimento Social, sabe a complexidade que é enfrentar aquilo ali, mas nós vamos fazer uma proposta ousada, com incentivos para a iniciativa privada ir para o 4º Distrito, e a gente está amarrando os detalhes aqui e organizando para no segundo semestre fazer o lançamento. Primeiro nós vamos lançar o programa de revitalização do centro, que o secretário Schirmer está conduzindo, e no segundo semestre vamos lançar com detalhes. Aí a gente já quero te pedir espaço aqui para fazer outra conversa aqui, para falar do projeto do 4º Distrito, vou mostrar mapa, vou mostrar o que vai acontecer, tá? Aqui em primeira mão, pode contar com isso. Show! Unidos, a galera do Unidos pelos Eventos está participando da nossa live, e eles querem um olhar carinhoso, mais do que carinhoso, do vice-prefeito e do prefeito, saber se há esperança para esse setor que foi o primeiro que fechou e provavelmente, né, eles sabem, vai ser o último a abrir. Eles têm muito me comentado, Ricardo, e tu recebesse a comissão deles, né, muito gentilmente, mesmo sem hora marcada,
eles têm comentado que, às vezes, né, acaba sendo a concorrência desleal, né? Eles não querem que fechem restaurantes, bem antes pelo contrário, mas eles sabem que, às vezes, os restaurantes estão ali, venha fazer seu aniversário aqui, vamos fazer sua festa de casamento, até porque, né, as casas de eventos e outros tantos eventos que poderiam estar acontecendo estão proibidos. Qual a perspectiva? A gente tem alguma coisa? A gente sabe que não depende só de vocês dois, né? Há um governo estadual que também tem que... estamos aguardando aí dia 10. Há uma perspectiva para eles? Sim, Nádia, assim, para o pessoal dos eventos que está aqui, né, a gente tem plena consciência da devastação que foi no setor essa pandemia. Foi uma devastação. Muitos ainda penam para voltar quando voltar. A gente está esperando o novo decreto do governo do estado, a gente tem tentado participar dessa construção o máximo possível, e a gente acredita que logo vai conseguir abrir, a gente quer abrir, quer encontrar o espaço para isso. Está mais do que demonstrado já que quem segue as casas de eventos, assim como os restaurantes, que seguem os protocolos, não é ali que está o foco de contaminação, porque os protocolos são eficientes, está mais do que demonstrado. Então, a gente está ansioso também para que o setor volte a funcionar. Também estamos trabalhando para, quando voltar, num incentivo de rever o ISS, o Imposto sobre Serviços do setor, Nádia, que é 5% em Porto Alegre, é o teto, né? O ISS, por lei federal, ele oscila entre 2% e 5%, em Porto Alegre é 5%, e a gente está também conversando com o setor, vamos aprofundar essa conversa, a prefeitura está disposta para a retomada do setor dos eventos, promover uma redução dessa alíquota para dar alguma folga para o setor voltar a funcionar. Mas no que depender de nós, assim que a gente tiver uma brecha no decreto estadual, nós vamos construir com o setor protocolos para que eles voltem a operar com segurança. Que maravilha! Hoje eu ainda recebia também outro grupo de eventos voltados mais para segurança de eventos, de portaria, enfim, e também estavam falando da mesma coisa, né? Hoje no Rio Grande do Sul tem 5.000 pessoas que trabalham com a questão dos eventos, né? Isso diretamente, né? Fora indiretamente, e as famílias, né, que acabam sendo afetadas. Tem muitas pessoas aqui parabenizando e falando que logo no início do ano vocês foram os primeiros, né, e deixaram os eventos trabalhar, mas enfim. Temos aqui também um pessoal querendo saber sobre microcrédito, como é que é essa questão aí, né, que está lá na Câmara, né, está para ser votada, e a quem vai enviar? Seria para quem? Faixa etária, enfim? Legal, Nádia, a gente mandou para a Câmara esse projeto, ele é bem amplo, tá? E ele permite que a prefeitura, para a padaria, comprar um forno mais moderno. Então, acho que caiu a live aqui. Né? Eu tá tranquilo para mim. Tô tranquilo aí? Tranquilo. Acho que o meu aqui, deixa eu dar um F5 aqui, me atrapalhei, pronto. Mas, enfim, é um recurso para a pessoa empreender. Então, ajuda também quem está precisando se recolocar, perdeu o emprego na pandemia. Então, são 3 andares, né, de acesso, 4, 5 e 6 mil reais, que são pagos da seguinte maneira: é parcelado, e se a pessoa paga tudo em dia, a última parcela a prefeitura paga. Então, a prefeitura cobre os juros do microcrédito. Então, ele é um microcrédito juro zero para quem vai pegar esse dinheiro e usar no seu negócio para empreender. É o sujeito que instala ar-condicionado, quer comprar uma caixa nova de ferramentas, vai investir no seu negócio para ter mais produtividade, para trabalhar melhor e melhorar a sua renda. Então, isso está lá na Câmara, e a gente quer logo que conseguir passar lá, começar, e deve começar, né, disso, antecipo aqui. Não está lá no projeto, que o projeto é um guarda-chuva, né? Mas a gente deve fazer isso dirigido, começar com alguns
e talvez concentrar também no empreendedorismo feminino um pouco desse recurso, porque muitas mulheres que são esteio de família, com o fechamento das escolas, da gastronomia, até do setor de eventos, acabaram perdendo a renda. Então, a gente também quer ajudar essas mulheres que são esteio de família, né, que colocam dinheiro dentro de casa, a empreenderem, né, buscar mais renda para sustentar os seus. Excelente, né? E inclusive também esse olhar com as mulheres retirando também muitas mulheres da questão da violência doméstica, né, Ricardo? Porque muitas delas não saem do ciclo da violência por não terem uma independência financeira. Então, eu acredito que isso vai fazer Porto Alegre, além de ajudar quem perdeu o emprego, ajudar quem está querendo investir um pouco mais naquele seu negócio, possa também fazer com que gire mais a renda, o mercado, os empregos, e só dependemos agora de passar lá na Câmara, né? Às vezes na Câmara, isso é bom quem está nos ouvindo aqui entender, né? Que às vezes não basta a boa vontade do prefeito, do vice-prefeito, chega lá na Câmara, às vezes tem uns tranca-rua ali que ficam, né, incomodando e a gente não consegue fazer a coisa andar, mas se Deus quiser vai passar. A democracia é boa, mas não é fácil, né? É isso aí. O Renato está perguntando aqui, prefeito, sou empresário e estou com uma demanda aberta desde segunda na central do contribuinte. Consultei e continua parada. Não há como reforçar as equipes da Secretaria da Fazenda? Renato, a gente já está trabalhando para isso, tá? Obviamente que contratar mais pessoas nesse momento é difícil para a prefeitura tem um déficit hoje, tem um outro projeto fundamental para nós está lá na Câmara, é a reforma da Previdência. Hoje a prefeitura gasta, só para vocês terem uma ideia, 1,3 bilhão, 1,3 bilhão com a Previdência dos servidores aposentados, são 16 mil servidores. Tá? Isso é 18% do orçamento da prefeitura que vai para pagar servidores aposentados. Isso acaba, obviamente, nos deixando, às vezes, com restrição até de fazer gasto de pessoal para contratar mais pessoas, mas a gente está fazendo um reforço de pessoal na Secretaria da Fazenda para ampliar e melhorar o atendimento. A gente está fazendo investimento de sistemas, né? E para isso foi fundamental também, a Nádia votou e apoiou isso, a gente abrir a forma como a prefeitura compra sistemas de tecnologia, software, né? Porque até hoje ou a prefeitura comprava da Procempa, ou a Procempa tinha que autorizar a prefeitura a comprar, não autorizava nunca, a gente, ou poucas vezes autorizou, a gente ficava demorando. Então, a gente também está fazendo um mapeamento dos sistemas da prefeitura para dar mais agilidade. Tá? De qualquer forma, eu já vou amanhã mesmo falar com o secretário da Fazenda e pedir um gás lá na central do contribuinte. O ideal era isso, né? Que tudo fosse automático e à distância para quem quer, né? Quem quer ir na loja tem um atendimento presencial, mas a nossa ideia também é cada vez mais que o governo esteja na palma da mão das pessoas e consiga fazer tudo aqui pelo celular, no aplicativo, né? A vida tem que ser mais fácil, mais simples, e a gente vai trabalhar para isso. Tá? Todos aqui estão bem esperançosos, viu? A gente está acompanhando também aí as falas, mas eu não vou poder deixar de perguntar aqui, a Ana Patriota, tá, né, aqui já falou várias vezes, passou, viu, Ana, mas eu vou fazer a pergunta, ela quer saber se há alguma perspectiva para aquele monumento horroroso ali, o comunismo. Não adianta melhorar a orla com aquela coisa horrorosa na beira do Guaíba. Nós não estávamos lá, graças a Deus, nessa votação, né, Ricardo? Olha, Nádia, isso é uma mácula na história da cidade, né? Eu acho que tem erros aí do passado que vai se levar tempo para corrigir, né? Acho que aquele memorial Prestes ali, quem sabe a história do Luiz Carlos Prestes sabe o que foi, as ideias que representam o mal que fizeram para o mundo. Acho que Porto Alegre não merecia aquilo ali. Infelizmente tem um contrato em vigor, a gente está monitorando
obviamente que se não for cumprido à risca, né, a prefeitura tem o dever até de intervir. Nós estamos monitorando, estou acompanhando, mas eu só tenho a lamentar, né? Acho um erro do passado. Tem outros aqui na cidade Tem alguns que a gente espalhados, né, por chama aí, né? de a Vila dos Papeleiros, né? Que está dentro do quarto distrito, a Vila Santa Terezinha. Outro erro histórico ali, produziu uma concentração de pobreza tremenda. Então, enfim, máculas aí do passado que a gente tem que seguir enfrentando. Por mim, aquilo ali teria uma outra destinação, né? Hoje não é possível a gente resolver aquilo de forma rápida, nós vamos acompanhar. Agora, que Porto Alegre não merecia um memorial do comunismo, não merecia, né? Não, e ainda mais em um local tão de destaque ali, né? Deixando a nossa orla tão bonita ali, com uma perspectiva de turismo, né? Eu sei que tu és muito ligado a essa questão econômica, do liberalismo, e o turismo, como vai, Ricardo? Como vamos fazer com que as pessoas, e é o que acontece, né? As pessoas chegam em Porto Alegre, seja pela rodoviária, pelo aeroporto, ficam 1, 2 dias no máximo e vão para a serra, vão para o litoral, vão para o interior. Nós temos que focar o pessoal aqui, né? Eu sei que a questão do centro histórico é uma das questões, né? E que mais? O que estamos planejando para o futuro? A questão do centro histórico é importante, obviamente que a pandemia é um baque no turismo, né? A gente vê as ocupações hoteleiras aqui caírem abaixo de 30%. A gente sabe que vai demorar para retomar uma naturalidade no turismo, mas tem coisas que a gente acha também que vão acontecer logo e que vão ser positivas, né? Tem surpresa vindo na orla aí, com anúncios que estão por acontecer, de atrações turísticas, né? Que a gente chama atrações de primeiro grau, de primeira grandeza, que são aquelas que as pessoas viajam para ver, né? Então, a pessoa vira a Porto Alegre para ver alguma coisa. Então, tem coisa surgindo na orla que vai ser mais interessante ainda. A gente está trabalhando na regulamentação de uma lei que a gente aprovou na Câmara, que abre o mercado para a linha turismo, né? Essas linhas de ônibus turísticas que mostram a cidade, param nos pontos comerciais, nos pontos turísticos principais de Porto Alegre. Hoje isso é monopólio da prefeitura, a gente está abrindo para mais players virem agir, está abrindo para o mercado, também deve dar um gás. A questão do turismo de negócios, tem também novidades de espaços de eventos surgindo aqui em Porto Alegre. Então, temos que reavivar essa cena gastronômica. Porto Alegre perdeu muitos restaurantes, a gente tem que voltar a incentivar isso. Mas no turismo também tem uma coisa ano que vem que é marcante, que a gente quer fazer um ano muito forte de celebração dos 250 anos de Porto Alegre. Então, ter muitos eventos esportivos, culturais, artísticos, gastronômicos, comerciais, de música. A gente quer fazer um ano bastante agitado em Porto Alegre, e isso vai ser bom para a indústria do turismo, para gerar emprego, para retomar os eventos, setor de eventos, para retomar o setor gastronômico. Então, a prefeitura está olhando muito para um ano que vem bem movimentado na cidade. Estamos trabalhando bastante para isso. Olha aí, pessoal, muitas novidades. O Joel está dizendo aqui, uma coisa é certa, Porto Alegre renasceu das cinzas com Mister Melo e Ricardo Gomes. Graças a Deus que não caímos nas mãos da Manuela. Estamos juntos com muito trabalho, vamos reerguer a cidade. Olha aí que legal. Muita gente passando aqui, deixando o seu like, deixando aqui a sua resposta aqui, do trabalho que vocês estão fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Legal. Olha aqui, tem pergunta da Adriana. Sabemos que na Orla do Gasômetro estão para abrir lojas e restaurantes. Queria saber como podemos nos inscrever para participar dessas licitações. Não sei se o vice sabe agora nos passar isso, mas enfim. Legal, Adriana. Sim, tem espaços ali na Orla, no trecho 3 da Orla, né? O que é o trecho 3 da Orla? É o que vai
da Avenida Ipiranga, quando ela encosta na orla, né, onde desemboca o Riacho Piranga, no Guaíba, até quase lá o Parque Gigante. Então, essa é a extensão de orla, não, minto, até o Marinha, até atrás do Marinha, até quase o Gigante. Então, ali vai ter 27 quadras esportivas de futebol, de futevôlei, de beach tênis, vai ter a maior quadra, pista de skate, já vê que não é meu esporte, né? Maior pista de skate da América Latina. Então, e ali vai ter bares e restaurantes, vai ter uma concorrência para isso. É a Adriana, né, que perguntou? Isso. Vai ter uma concorrência. A Secretaria de Parcerias da Prefeitura vai lançar um edital para as pessoas se inscreverem. A gente vai dar publicidade para isso, tá? Então, vão avisar aqui também, vão avisar a Nádia para também espalhar nas redes dela. Então, fique acompanhando aí as redes da Nádia, que ela também vai ter essa informação para espalhar. Mas vai ter uma concorrência para um edital, né, para as pessoas se inscreverem, para quem tem interesse, como foi no trecho 1. Embarcadeiro, o pessoal está falando aqui, temos aí na nova orla do Guaíba, né, o embarcadeiro. Quando é a inauguração? Está prevendo já? Está finalizando ali? O embarcadeiro deve inaugurar nos próximos dias. A gente queria, claro, estar inaugurando com funcionamento pleno, né? E aqui eu lembro, assim, muita gente diz assim, o Melo e o Ricardo são radicais porque eles querem abrir os restaurantes, isso é radical. Olha, com as bandeiras, né, que agora não vamos ter mais, mas com o sistema de bandeiras, os restaurantes abririam com 25% da lotação. Isso é tudo menos radical, né, Nádia? Isso é ponderação, isso é protocolo. A gente queria que abrisse com 50%, vamos trabalhar para isso, mas que bom que possa funcionar com pelo menos 50%, né, voltar a operar. Eu até me esqueci da pergunta porque divergi de igreja. Não, tu respondeste. Foi do embarcadeiro, quando é que ele ia inaugurar. É isso, a gente queria que ele voltasse a operar a pleno, vai demorar alguns dias aqui, vai ter uma inauguração, mas eu acho que breve, quando a gente conseguir voltar a abrir na cidade, ele começa a operar mais perto da sua capacidade aqui. Vai ser bonitaço, pega um pôr do sol nota 10. E o pessoal vai poder chegar pelo rio, né? Vai ter tem acesso para barco, né? Para chegar de barco, para chegar estacionamento para quem chega de carro, tem acesso ao transporte público ali para quem vem de ônibus, jet ski, vai ter também entretenimento, música. Olha, ficou muito bonito, boa comida. Tô louco que abra e que as pessoas frequentem, né? Também é bom a gente animar. Isso é outra coisa, eu acho fundamental na orla, é ter vida noturna, ter gente o tempo inteiro, né? Não ser só no fim de semana durante o dia, nem durante o dia durante a semana, mas que a gente possa dar um uso noturno ali também. É uma zona que tem pouca residência, então comporta uma vida noturna mais ativa ali. A ideia é que isso aconteça, né? Logo em breve, se Deus quiser. E esses 25%, eu me lembro que ano passado, ali no Araújo Viana, o setor de eventos fez alguns shows, alguns eventos, mostrando que, cuidando do distanciamento, né? Cuidando os protocolos necessários, as pessoas conseguiram ir assistir um show, conseguiram assistir alguns eventos que foram feitos gratuitamente, inclusive por empresários da área dos eventos, para mostrar o quanto eles estavam organizados. Mas eu tenho certeza que em breve vai acontecer tudo isso. Olha só, a Denise está falando, que ela observou um aumento muito grande nos ciclistas pela cidade. Ai, cadê? Tá aqui. Ih, me perdi da Cristina aqui. Bom, mas enfim, deixa eu ver se eu lembro aqui, eu perdi aqui a fala, porque apertei sem querer, mas ela queria saber se tem algum investimento, se tem alguma coisa prevista para novas ciclovias em Porto Alegre, enfim, que ela viu um grande aumento. E eu acho que o aumento também dos ciclistas se deu por conta da pandemia, o pessoal está mais, né, querendo ir para a rua, tomar um ar, tomar um sol. Isso. Tem investimento acontecendo.
no próprio acordo da Arena do Grêmio agora, que finalmente, né, depois de tanto tempo, acho que foi em 2013 a inauguração da Arena, nós vamos para 8, quase 10 anos de discussão. Tem investimento em ciclovia ali no caminho para a Arena, na Voluntários e na J. Renner. Depois tem, basicamente, todos os grandes empreendimentos que acontecem em Porto Alegre tem alguma contrapartida em ciclovia para cumprir o plano cicloviário que a cidade tem. Eu acho, Nádia, que a gente precisa até discutir melhor as ciclovias, tá? Porque não adianta ter ciclovia em profusão se elas são desconectadas entre si ou se a gente não consegue tirar o fluxo das bicicletas das principais vias da cidade, acaba trancando o trânsito. Então, a gente tem que construir uma relação mais harmoniosa, tem que ter ciclovia. Ou horários, né? Ou horários até, né? A gente vê aqui na beira do Guaíba, quando tem o início, né? O rush de início do trabalho, né? O pessoal que vem da Zona Sul, tem toda uma faixa ali que muitas vezes não é usado de manhã cedo por ciclista, mas não podem os carros estar ali. De repente, como tem dos ônibus, né? Horários específicos para ônibus, horários específicos para ciclistas, talvez, mas é uma fala que realmente, às vezes, dá uma trancadinha, né? Mas é um caminho, a ciclovia é importante, ela ajuda, e a gente tem que investir nela, mas tem que harmonizar melhor com a vida normal da cidade, o trânsito normal da cidade. Esse é o desafio, né? Denise e Cristina, alguma previsão de transporte aquático, né? Eu via nosso rio aí, que levasse Zona Norte à Zona Sul? Olha, Denise, eu sou um fã desta ideia do transporte aquático. Hidroviário ali, né? Do hidroviário, né? E eu gostaria, agora já não tem nada pronto para anunciar, mas é algo que está no nosso mapa, ampliar a possibilidade de transporte hidroviário. Eu sou um fã desse modal, né? Eu acredito que a gente tem que produzir para o transporte hidroviário um modelo mais livre, diferente do que a gente tem do modelo de ônibus, que é de concessão, com tarifa fixada pela prefeitura, que dá equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu acho que a gente poderia construir um marco legal que permita fazer mais atracadouros e deixar a iniciativa privada concorrer através de formas diferentes de deslocamento. Um Uber Boat, vou dizer assim, né? Aplicativos de transporte por barco, por que não? Mais catamarã, enfim, mais barcos privados. Acho que tem um caminho aí de mobilidade da cidade pela água que não está explorado ainda. É um desafio, a gente não tem nada pronto, tem que começar estudos do zero, tem um desafio burocrático, assim, porque é marinha, tem as zonas de orla, muita coisa é do governo do estado. Tudo no Brasil que depende do governo é complicado. Quando depende de 3 governos é muito complicado. Mas a gente vai enfrentar a complicação para fazer acontecer. E até porque, já entrando na outra pergunta, né, o pessoal da Restinga lá teria uma facilidade muito maior, né, de vir Belém, Lami ali, mais especificamente, vir para o centro da cidade via hidroviário. E a Restinga, nosso parque industrial lá, que... Sabe quando eu falo parque industrial da Restinga, todo mundo diz, não vem com esse papo. Isso aí tá desde 2013 que falam que acontece, 2015, e não quero mais saber. Mas eu vou falar, porque eu tenho certeza que agora nós vamos alavancar pelo menos alguma coisa. Talvez não um parque industrial, mas um parque de serviços, de empreendimento, mas temos que dar um jeito lá, né, Ricardo? É isso aí, Nádia. Tá na mosca. A política de parques industriais, distritos industriais, funcionou nos anos 80 e 90, depois murchou. Algumas cidades assim que têm logística muito favorável, ou estão do lado da Freeway, Gravataí, Cachoeirinha, conseguiram fazer isso funcionar. A Restinga tem uma dificuldade de acesso logístico ali para carga pesada, né? Então, tem um pedaço do parque industrial que está invadido, e ali a solução
honestamente, é fazer regularização fundiária, não tem para onde remover aquelas pessoas, não tem. Então, tem um aspecto ali de enfrentar a regularização fundiária, também não é simples, demora, e o que a gente quer é fazer exatamente o que tu dissesse, Nádia, é abrir o parque industrial, ampliar esse escopo, né, deixar de ser só industrial, para ser um parque empresarial, para poder ter ali centrais de distribuição do comércio, mais áreas de serviço, mais pequenas oficinas, mais grandes empresas comerciais, talvez o varejo, o atacado, o comércio por atacado, é ampliar para que mais empresas possam se colocar lá. Porque, no fundo, isso é emprego e renda para as pessoas da Restinga, diminuir o tempo de deslocamento dessas pessoas para o trabalho, 1h30, 1h, às vezes 2 horas no ônibus para chegar no posto de trabalho. Então, a gente tem que produzir emprego lá e para isso, quanto menos restrição, melhor. Então, a ideia é essa, transformar o que hoje é o Parque Industrial num parque empresarial da Restinga. Excelente. O Diego Marques está dizendo aqui parabéns, né? E querendo saber, vamos alavancar a educação para a mobilidade e impulsionar o setor na EPTC. Também acredito, né? A educação começa lá de mobilidade, né? Começa lá na infância, e acho que isso aí tem que estar bem junto com a educação, né? E o primeiro, né? É isso, é educar para não reprimir. Eu assim, sou fã da ideia de educação no trânsito, porque ela faz com que o trânsito funcione sem a EPTC multando, sem uma visita aqui, vem cá, bota a cara aqui. O piolho, está escondido. Querido. Mas é uma Oi, Valentim, tudo bom, amor? Querido. Veio botar a cara aqui. Mas eu estava falando de educação no trânsito, né? Fundamental porque assim, o trânsito funciona melhor sem a EPTC multando. Funciona melhor com a EPTC educando. O Diego sabe disso, já está convidado, Diego, aí para participar desse esforço, conhece, né? E eu mesmo me comprometi no passado a fazer aquele dia de azulzinho, e Isso aí. Vamos fazer, tá, Diego? Pode contar comigo. Diego é nosso colaborador lá na EPTC. E, Nádia, o trânsito é educativo, a pessoa que entende ordem, entende respeito ao próximo, né? Então, tudo isso é educação. A gente acredita na educação como caminho, não na repressão, né? A repressão tem que vir quando a educação falha, né? É isso. Certeza. Mas a repressão é a punição pelo desvio, né? Mas o fundamental é a educação. Com certeza. Olha só, é muita pergunta, gente. Coitado do nosso vice aqui. A Fátima Soares está pedindo para passar uma sugestão que use o Colégio Instituto de Educação. Acho que não vai dar porque ele é do Estado, mas enfim, vamos ler aqui. Usar o Colégio Instituto de Educação. Poderiam transformá-lo em um centro cultural antes que deprecie mais e ficaria muito bem superlocalizado na Redenção e nem seria preciso construir outros dentro da Redenção, o que parece que os vereadores permitiriam. O problema é que o Instituto é do Estado, né, Fátima? É um prédio lindo, histórico, com toda uma simbologia para a cidade, né? É do governo do Estado e a gente pode até provocar o governo do Estado, porque, né, um equipamento desse dentro da capital, a gente pode provocar o governo do Estado para dar alguma agilidade, né, alguma mobilidade naquele imóvel ali. Seria legal. Que ele é bem bonito, né? E está depreciado mesmo, né? Daqui a pouco vai ter ali tráfico, drogado, enfim. E quando o Estado... Né? Quando o Estado não se faz presente, infelizmente, aí a criminalidade avança, né? Isso que nós não queremos aqui em Porto Alegre. Luiz Henrique, boa noite, Ricardo. Boa noite, comandante. Como irá ficar a questão... o Muro da Mauá, alguma alternativa?
que vamos fazer com o Muro da Mauá? Eu quero derrubar o Muro da Mauá, não sei o vice, mas enfim. Eu quero dirigir a escavadeira que vai Bom, derrubar. bueno. Eu acho Todas. assim, Nádia, é uma discussão, todo mundo, a gente não gosta do muro. Se fosse hoje, seria a última ideia que nós teríamos construir um muro ali para enfrentar um risco de uma enchente. Tem alternativas tecnológicas para isso, eu já andei pesquisando, abri até um contato com o governo de New Orleans, que o pessoal lembra do Katrina, né? New Orleans fica num plano abaixado em relação ao lago e ao rio, né? Então, tem o lago, tem o rio, e a cidade é abaixo do Baixo. nível de ambos, né? Então, quando eles rompem, e New Orleans é uma cidade funcional, não é isolada por muro de nenhum, né? Então, acho que a gente tem que buscar alternativas de tecnologia, né, de engenharia para poder derrubar aquele muro. Que o tempo dele acabou, eu não tenho dúvida, só que a gente precisa colocar uma alternativa viável no lugar, talvez abaixar o muro e ter uma complementação móvel para colocar barreiras retráteis que a gente só coloque. Eu andei pesquisando isso, algumas cidades na Europa colocaram, e a gente está buscando, o secretário Schirmer, junto com o prefeito Melo, estão buscando alternativas aí para botar o muro abaixo. Eu não gosto de muros, tá? Já Nem dizia tive em Berlim lá e pichei um pedaço que sobrou do muro lá, tá? Eu gosto de derrubar muro. coisa boa. A gente tem que construir pontes, né? É Abaixo os isso aí. muros. Abre os caminhos. O João Marcos aqui, vice-prefeito, as moradias irregulares estão se multiplicando freneticamente na Avenida AJ Renner, na Vila Farrapos. Temos alguma perspectiva? E realmente, né, a gente vê que... Esse é um desafio. A gente criou a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, porque isso é parte do coração da estratégia dessa administração, enfrentar o problema da moradia irregular. É complexo, é um problema caro, são muitas pessoas, é um problema social importante, é um problema econômico importante, e a gente tem que ir comendo migal pelas beiradas e atacando aos poucos essa questão. A primeira coisa é como é que a gente faz regularização fundiária sem incentivar a invasão, né? Então, não é dando casa para as pessoas. Então, tem uma responsabilidade de quem faz regularização fundiária de entender que a pessoa que vai ser beneficiária tem que pagar, tem que comprar a casa. É parcelado, é em mini parcelas, é ao longo do tempo, é dentro de uma condição econômica que a gente sabe que é limitada, mas tem que ter esta responsabilidade, né? Até para não gerar um incentivo à invasão. A segunda coisa é que essa regularização ela é fundamental, que ela termine sempre com o título de propriedade na mão da pessoa, porque o proprietário cuida bem do seu imóvel. Se ele quer sair dali, voltar para o interior, ou mudar de bairro, ou dar o passo para frente, ele tem o seu imóvel para vender, para alicerçar a próxima etapa da vida. E a terceira coisa assim, é denunciar que existem forças políticas, Nádia, da esquerda radical em Porto Alegre, sabe disso, que incentivam invasões, que vão buscar pessoas para invadir terrenos, especialmente quando descobrem que vai ter alguma obra pública, saem arrebanhando famílias para ocupar essas áreas, para invadir, para depois cobrar uma indenização ou ganhar um apartamento num processo de regularização fundiária. Então, também temos que reconhecer aqui que existe uma corrente política, ideológica, que incentiva esse tipo a gente já fala ocupação, né, de invasão de terrenos públicos e privados para se beneficiar politicamente. Então, não as invasões coordenadas por esses grupelhos políticos aí que só querem, na verdade, voto e usar essas pessoas como massa de manobra. Então é um problema complexo, a gente, ao mesmo tempo que rechaça essas invasões, tem que construir caminhos para quem está lá 20, 30 anos em cima de um terreno, muitas vezes comprou, né? Quem está lá não é sempre
invasor, é gente que foi lá e comprou informalmente de um terreno que comprou de alguém que invadiu, mas é um comprador de boa fé que não tem saída a não ser reconhecer a propriedade dessa pessoa que pagou por ela. Então, são sistemas complexos, cada caso é um caso, e a gente tem que ir identificando e trabalhando para mudar, né? Educação. A gente vê as escolas reabrindo. Eu já tive uma live de Porto Alegre Precisa Saber com a secretária Janaína. Sabemos que a educação é fundamental, inclusive para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. E, infelizmente, eu tenho ouvido, e eu queria saber de ti se também tem ouvido, né, e o que fica, e é bom a gente falar para as pessoas, de algum tipo de greve por parte de professores do município, esquecendo, né, a premissa básica: o professor tem que estar na sala de aula, porque as nossas crianças e adolescentes precisam. Antes mesmo do judiciário julgar novamente, né, de negarem agora essa liminar para impedir a volta às aulas, os sindicatos, especialmente os professores, declararam greve para não voltar às aulas até que estejam todos os professores vacinados. Sim. Os caixas de supermercado estão trabalhando na pandemia e não estão todos vacinados. Os motoristas de ônibus estão trabalhando na pandemia e não estão todos vacinados. Os servidores da saúde tiveram prioridade na vacinação, mas trabalharam um ano inteiro na pandemia sem ser vacinados, porque são essenciais. E a educação é essencial, e as escolas são essenciais. Tem lei que diz, e tem o bom senso de entender que uma criança em fase de alfabetização, por exemplo, tinha uma aqui agora há pouco, não tem reposição disso, não tem como recuperar, porque esta educação tem que ser dada nesta fase da vida. Se ela não acontecer agora, não adianta dar ano que vem, porque a absorção do conteúdo não é igual. Então, vai ter um prejuízo formativo muito importante, cognitivo, informação para essas crianças, um prejuízo muito grande, e por isso a prefeitura se posicionou desde o ano passado pela retomada das aulas. A gente tem esta notícia de greve. Amanhã às 11 da manhã o prefeito vai fazer uma live, vai discutir a questão da greve, vai explicar como vai acontecer. Então, que também convido todo mundo a assistir amanhã no Facebook do Sebastião Melo, a live falando sobre a volta às aulas. Isso também é importante dizer o seguinte: os professores que não querem voltar, em maior parte, são os professores da rede pública, que têm o salário e o emprego garantido. A rede privada quer voltar a trabalhar, quer voltar a funcionar, as escolas privadas precisam voltar a trabalhar, sob pena de quebrarem. E a gente sair dessa situação toda olhando para uma Porto Alegre em que a educação vai piorar permanentemente, ou pelo menos por um bom tempo, porque as nossas escolas terão ido à bancarrota. Então, não é só o ano perdido, nós estamos olhando, talvez, para o risco de uma década perdida na educação da cidade. Então, aqui é a nossa solidariedade para todas as escolas privadas que precisam operar, para todas as famílias que precisam colocar os seus filhos nas escolas para poder trabalhar, mas, acima de tudo, para todas as crianças que precisam aprender. As crianças têm que ser o foco do sistema de educação, não o professor. Então, a criança é o destinatário do sistema de educação. Então, por estas crianças, a nossa defesa é pela volta às aulas e para que a greve não aconteça. Eu espero que os professores do município tenham a grandeza de desistir dessa greve e de se apresentar ao trabalho. Certinho. Última pergunta aqui, gente, porque depois eu tenho um pinga-fogo aqui com o nosso vice-prefeito, que ele nem estava esperando isso, não está combinado, agora ele vai se ficar na saia justa, ai meu Deus. Essa judicialização em nível federal, estadual, municipal,
faz uma avaliação para nós. Judicializa tudo agora, né? Eu acho que esse é um dos grandes males do Brasil, né? Eu gosto de uma frase do Gilberto Amado, um pensador, que dizia assim: o sistema americano é da separação de poderes. O sistema inglês é da cooperação de poderes. E o sistema brasileiro é o da invasão de poderes. Então, nós fomos eleitos durante a pandemia para governar com uma ideia clara do que fazer. A gente discutiu isso na campanha, falou qual era a nossa visão. Agora começa a governar, tem liminar para não voltar às aulas, tem liminar para não abrir restaurante, tem liminar para evitar a volta dos eventos, tem liminar, a gente quer votar a reforma da Previdência, tem liminar que não pode votar a reforma da Previdência. Para não ter remédio, para não ter remédio nos postos. Para não ter postos. tratamento, para a prefeitura não distribuir remédio, que o médico receita. Esse é o tipo para não dar o tratamento, para não votar a Procempa, a quebra do monopólio da Procempa. Então, assim, é difícil governar nesse país democraticamente, né? Um governo eleito para implementar uma visão que foi ganhadora da eleição, e aí vem uma associação com essa Associação de Pais e Mães pela Democracia, aí, liderada por uma presidente que foi candidata a vereadora do PSOL, que perdeu as eleições, é o campo minoritário, e através de um juiz está tomando decisão, ou de uma juíza. Isso é uma excrescência. Uma excrescência. Foi debatido na eleição. O campo majoritário, isso é democracia, a maioria decide. A maioria decidiu pela linha que nós defendemos. Aí, a linha que perdeu a eleição entra com uma liminar, está governando a cidade. Isso é acabar com a democracia, é romper com a democracia. Então, eu tenho fé aqui que eu vejo, Nádia, assim, a Constituição de 88 está indo para o buraco. Tá? Não sobreviveu a Dilma e ao PT, não sobreviveu à Lava Jato, não sobreviveu à pandemia, não sobreviveu. Nós vamos ter que, em breve, fazer uma discussão constitucional no Brasil, que é assunto para mais 2, 3 lives aí, porque não é pouca matéria. O Mauro está falando aqui, Mauro Reis, invasão de poderes, uma afronta à nossa Constituição. É isso aí. Isso aí. E aí a gente vai tentando sobreviver. Mas, prefeito, é um prazer enorme te ter aqui, né? Amanhã cedo temos reunião, né, de secretários, como toda sexta-feira, os secretários estão ali reunidos, trabalhando. Como é que diz o Bastião? Dorme tarde e acorda cedo, né? A pessoa ali. E te liga, como é que ele te liga? E diz como? Carlos, 7 da manhã eu acordo, eu tenho meu ritual, acordo, né? Bom dia para a esposa, abro o WhatsApp, escuto o áudio do Melo, que já está ali me esperando, e abro o dashboard das UTIs para ver como é que está a ocupação das UTIs. Né? E acho que essa é uma boa notícia que tem que dar aqui também, né, Nádia? A gente está assistindo uma queda não tão rápida como a gente gostaria, mas uma queda constante da ocupação de UTIs. Chegou a ter 870 leitos ocupados com Covid, e essa semana nós baixamos de 500, e hoje está 448, então é uma queda constante aqui. Para desespero da esquerda. Que torce para vírus, né? Eu nunca vi uma coisa dessa. Quanto pior, melhor para eles. A esquerda não está preocupada em salvar o Brasil da Covid, a esquerda está preocupada em ter um argumento eleitoral para 2022, em ter alguém para acusar, e a gente sabe quem, né? Querem dizer que a culpa da pandemia é do Bolsonaro. Então, é isso. Tem gente que, como nós, tá? A Prefeitura em Porto Alegre colocou 239 leitos de UTI para operar, 600 leitos de retaguarda para ampliar o atendimento. A gente foi trabalhar para enfrentar a pandemia. E teve gente que ficou torcendo para dar tudo errado para poder disputar uma eleição ano que vem. Essa é a diferença. Então eu fiz uma fala esses dias na tribuna, né, e disse que estão fazendo de palanque as pessoas, corpos das pessoas que morreram. E o palanque é o ano que vem. Nesse ano, o inimigo é um só, é o vírus, e infelizmente eles querem
destroçar, né, o povo aí daqui de Porto Alegre, gaúcho e brasileiro. Mas não vai ser, nós somos fortes e vamos continuar aí nossa batalha. E muito feliz, viu, Ricardo, contigo e com o Melo aí na prefeitura, onde eu passo, receber o parabéns por você só me gratifica. Pinga fogo, meu amigo, agora bora lá, sem pensar, cor preferida? Azul, me entreguei já, não? Ai, Jesus, tá, mas tu faz igual eu sou do Colorado, mas gosto dos gremistas, aí faz assim, fica bonito. Clube do coração sem desgostar de ninguém. Querido. Esporte? Futebol. Hobby? Eu gosto de ler, eu leio muito. A gente está vendo ali atrás das coisinhas ali. É verdade. É de verdade, ó. Não é painel. Tem um que é fake, tem uns que é fake. Não, eu gosto de ler, eu leio bastante. Então me diz o livro de cabeceira. Hoje, o que tu anda lendo? Olha, eu vou dar, coincidentemente, estou com dois aqui, tá? Um é esse aqui, ó, é do Ricardo Sondermann, que é o nosso diretor de Relações Internacionais lá da Prefeitura, que é Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos. Ele faz uma análise dos discursos do Churchill. Adoro Churchill, sou fã do Churchill. E outro livro que eu adoro é esse aqui, ó. Espera aí. Da Democracia na América, do Tocqueville, que é um francês que no século XIX foi para os Estados Unidos entender como é que funcionava a democracia americana lá, e ele fez, como alguém que chega de fora, fez talvez o melhor relato sobre como funciona a democracia lá. Então, dois aí, A Democracia na América e o livro do Sondermann, Churchill. Olha aí, já fica a dica, viu, pessoal? Aqui live também é a cultura. É cultura. Comida preferida? Churrasco. Olha aí. Fácil. Animal? Olha, depois de muitos anos e com muita resistência aqui em casa, essa semana nós compramos um coelhinho para Sério? o Valentim. Então agora sou também dono de um coelho, o Cid. Música que tu gosta de cantar, ó, e cantar e vai ter que dar uma palhinha, Jesus. Pá, eu não vou cantar, não vou cantar. Só diz então. Sabe que eu passo cantando bastante coisa, assim, eu gosto de música, eu tentei tocar violão um tempo, parei, mas hoje eu cantei a Milonga de Três Bandeiras, né? uma milonga aí para gauchesca, cantada, né? Em espanhol aqui, porque eu gosto muito desse espírito fronteiriço aqui do Rio Grande do Sul, é uma coisa que eu curto. Então, eu ouço bastante milonga, e hoje eu cantei Milonga de Três Bandeiras, que eu não vou cantar. Vamos ter que procurar, pessoal, a gente não está sabendo qual é. Põe no YouTube aí, tem. Olha aí. No essa Spotify, aqui eu acho Spotify. Ui, peraí que eu me apaguei aqui. Ai, o que eu fiz aqui? Ai, Jesus, quando deu, voltei. Ai, eu apaguei que eu ia botar no Spotify aqui para ver, mas aí depois eu vejo. Personalidade masculina, vamos lá, pessoal. Quem é que vocês acham que ele vai dizer que inspira ele? Personalidade masculina que te inspira? Personalidade masculina que me inspira, Ronald Reagan. Aqui, ó. Olha aí. Show! Aqui. Personalidade feminina que te inspira? Margaret Thatcher. Estava ontem, Dama né? de Ferro. Antes de ontem, fazendo 46 anos que assumiu, né? Pode ser, não vi a data. Não vi acho que sim, que 46 anos, em 75 que ela assumiu lá como ministra, primeira-ministra, né? Me escapou a data, mas extraordinária, Dama de Ferro, enfrentou greves, né? É uma inspiração aqui para qualquer governante. Coisa boa. Tua qualidade que tu mais gosta? Eu acho que eu sou calmo, sou relativamente calmo. Acho que essa é uma qualidade que eu tenho e empenhado, assim. Eu sou convicto. Acho que essa é uma qualidade que eu tenho.
eu gosto desses valores aqui, eu sou um liberal convicto e isso me move, assim, eu acho que isso é uma coisa que sempre me ajudou na vida, é manter a convicção. Boa. Defeito? Meu defeito puxa, tem vários, né? Até Fala pega a só um, mão fala aqui, só um. tira voto, né? Ah, eu não sou, eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu às vezes me atrapalho, perco o foco, né? Dificuldade de concentração aqui até o final. É um defeito que eu tenho. Olha a Aline aqui, a Aline Freitas dizendo que uma qualidade que tu tens é ser coerente. Olha que legal, que Oh, bom, legal, Aline. Aline obrigado. Araújo. Eu tento ser, eu gosto de ser assim. É uma coisa que quando eu boto a cabeça no travesseiro e vi que eu olho, o que eu fiz hoje está de acordo com o que eu falei sempre, com o que eu sempre defendi, é uma noite que eu durmo bem. Coisa boa. O que te entristece? Ai, muita coisa me entristece. Ultimamente, o que tem me entristecido é ver oportunidades perdidas, assim, chances perdidas, o custo que as pessoas têm pela ineficiência do governo, por excesso sabe? Me dói ver onde a gente poderia estar e a cidade que a gente tem, assim, o potencial, se a gente tivesse tomado decisões diferentes, decisões públicas de governo diferentes no passado, onde a gente poderia estar, né? Como a gente poderia ter mais emprego, como poderia estar numa cidade melhor. Isso me entristece um pouco, porque eu acho que são coisas que não voltam, né? O tempo da vida da gente não volta. A pessoa não vai morrer 10 anos mais tarde porque levou 10 anos para aprovar um projeto na prefeitura. Ela vai morrer no dia que morrer e perdeu 10 anos de vida, de empreendimento, de renda para os outros, de oportunidades. Então isso me entristece um pouco, assim, quando eu vejo que, poxa, a gente podia estar tão melhor, né? Isso me entristece. Então, tá, o que te alegra? Fazer a coisa acontecer. Por exemplo, agora há pouco a gente assinou o decreto da Lei da Liberdade Econômica, extinguimos a necessidade de alvará para mais de 300 atividades na cidade. Votasse a lei na Câmara, Uma mais lei de tua, né, do 300, Camozato, isso, né? do Mendes Lá tu Ribeiro, do fizesse Felipe a lei e Camozato, agora promulgando aqui, que legal, né? muito legal. E é uma coisa assim que me alegra ver, porque é uma realização de ver que a gente tá libertando as pessoas para conduzir as suas vidas. Isso me alegra bastante. Coisa boa. Família? Ah, para mim é assim, é o que me dá paz, é o que me dá tranquilidade, força. A minha esposa é extraordinária e assim a gente tem dentro de casa um apoio, assim, uma cumplicidade, um núcleo de energia, assim, é onde eu venho ser feliz, assim. Nos dias mais pesados em que chego em casa e encontro tranquilidade, assim. Não sei nem o que Porto falar, fico até Alegre. constrangido. É. Porto Alegre, puxa, né? Eu amo Porto Alegre, assim, é uma cidade que é boa de viver, boa de morar, assim, estão aqui nossos amigos, a nossa vida, nosso costume. Pode ser muito mais e a gente vai fazer força para que ela possa ser muito mais, né? Para ser uma cidade melhor para todo mundo que mora aqui. Liberdade. Bah, me vê à cabeça um poema da Cecília Meirelles, que diz assim: liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É Que difícil de maravilha. explicar, mas no fundo, quando a gente perde a liberdade, a gente sabe o que é, né? Para mim, é um ideal de vida. Eu disse assim: quero dedicar minha vida, minha carreira política aqui ao ideal da liberdade, né? De deixar as pessoas conduzirem as suas próprias vidas. Né? Maravilha. Sim. Esse foi um pinga-fogo para o pessoal te conhecer além. Passou, 10 com estrelinha, 10 com estrelinha. Boa. Porque as pessoas só conhecem o político. A gente queria conhecer também o Ricardo Gomes, né?
Legal. Aqui eles não deram assim data de nascimento nem nada. Eu pedi o currículo completo, mas não me deram. Mas enfim, depois a gente descobre, pessoal. 80, E 80, 1914 de maio de 80. Estou olha aí, quase aqui a 14 de maio, tá quase perto do 14 de maio. aniversário, Um então. pouco mais de uma semana de fazer 41. Olha aí. Mas, Ricardo, era para ser esse final, assim, de mostrar um pouco o Ricardo, né, o homem aqui que mora em Porto Alegre, não apenas o político, não apenas o gestor da nossa Porto Alegre, mas te mostrar também para as pessoas o quanto tu és uma pessoa legal, amiga, coerente, sim. E agradecer a tua participação na nossa Porto Alegre Precisa Saber Quem é Ricardo Gomes. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou. E para encerrar, uma mensagem que tu pode nos deixar aí. Nádia, obrigado. Olha, nota 10 está aqui participar, foi legal. Esse pinga-fogo aqui me pegou de surpresa, mas show de bola. Teu público super engajado aqui, não caiu a audiência o tempo inteiro. Boas perguntas, desafiam a gente a pensar no futuro da cidade aí. E a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança. A pandemia, o Melo usa essa frase, ela nos trouxe muitas dores, né? Ela trouxe, nós perdemos amigos, perdemos empregos, perdemos familiares, perdemos muita coisa, mas a gente vai vencer essa pandemia. Porto Alegre é a capital que mais vacinou, atrasou a segunda dose, né? Não vi ninguém bater na porta do Butantã lá para reclamar do governador, mas enfim, de São Paulo. Mas o ponto é que a gente vai vencer com a vacina, com cuidado, com os protocolos, voltando a trabalhar, voltando a fazer a cidade funcionar. Nós vamos sair dessa e vamos jogar Porto Alegre para o futuro, porque é isso aí que a gente quer, viver bem em paz numa cidade boa, né, com a família feliz, bons empregos, segurança nas ruas, que é fundamental para tudo, para o desenvolvimento, para tudo. E é isso aí. E bons representantes, como eu tenho certeza que quem votou em ti sabe que tem uma boa representante. Estou muito feliz de trabalhar junto contigo, Nádia, de fazer esse bate-papo aqui e de ver o teu empenho também, a tua coerência com o que tu defendeu na campanha, na tua vida, e tenho certeza que o teu eleitor aqui, teus amigos e teus seguidores reconhecem isso. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, parabéns e até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais. Porto Alegre Precisa Saber. Te liga aí. Beijão, Ricardo. Um beijo para a Paola, um beijo para o Valentim, para todo mundo que ficou conosco até Abração para a agora. Cioli e para as crianças. Beijo.